Uma é parar de querer salvar quem não quer ser salvo. E a outra é do que você está tentando se livrar na sua vida, em você. Então, cuidado na hora de cortar os seus defeitos, porque a gente nunca sabe qual defeito sustenta o edifício. Hoje é dia 20 de março, ano novo astrológico, ingresso do Sol em Áries. Achei que esse seria um bom papo para vir aqui abrir o ano, começar o ano com essa ideia. Bom dia, meus amores. Bom dia, América Latina. Feliz de estar de volta. Fiquei umas 2 semanas aí sem conseguir gravar, mas é isso. Hoje eu queria falar sobre a carta da força do tarot de Ala. Ela é a Caipora, uma maravilha, né? É uma das minhas favoritas, olha que coisa maravilhosa. E ela traz 2 ideias aqui hoje. Uma é parar de querer salvar quem não quer ser salvo. E a outra é do que você está tentando se livrar na sua vida, em você. Eu estava pensando nisso tem um tempo já, que eu queria falar sobre isso, sobre o ímpeto que a gente tem, principalmente nós mulheres, de querer salvar as pessoas ao nosso redor, salvar as pessoas delas mesmas, principalmente. A carta da força no tarot de Ala, ela é a Caipora. A Caipora, ela não tá dominando a queixada, né? Que é esse animal que tá aqui com ela. Ó. Ela não tá dominando ele. A representação da carta da força em geral, uma mulher que tá domando um leão, então ela tá segurando ele pela boca, assim. E é uma carta que fala de dominação mesmo, assim, no sentido mais brutal da coisa, de dominar os seus instintos e conter isso de alguma forma. No tarot de Ala, a leitura que a gente propõe para essa carta é não de dominação, mas de integrar. No fim das contas, a carta da força tradicionalmente também pode ser lida assim, mas no tarot de Ala ela é essencialmente isso. Então o significado que ela traz vai no sentido de pegar as suas dificuldades, as suas fraquezas, digamos assim, os seus pontos fracos, seus calcanhares de Aquiles e integrar e transformar aquilo na sua força. É até uma leitura bem alquímica, assim, né, do processo de transformação, no processo de transmutação do que é o seu chumbo em ouro. E essa pergunta sobre do que é que você está querendo se livrar, ela vai muito nesse sentido. Me lembra até uma citação da Clarice, que é relativamente famosa, onde ela fala, Clarice Lispector, né, onde ela fala: cuidado na hora de cortar os seus defeitos, porque a gente nunca sabe qual defeito sustenta o edifício. Eu não penso nem tanto em termos de defeitos e qualidades, assim, mas no sentido de ter algo que, por exemplo, no meu caso, a raiva. A raiva é um sentimento tido como ruim, né? Um sentimento tido como, principalmente para nós mulheres, que a gente deve rejeitar e que no limite a gente não deve nem sentir, a gente não deve nem saber que ele existe, assim, né? Sejamos bem passivos, bem inofensivos. E a raiva, no meu caso, outro dia eu estava trocando ideia com um seguidor lá no Instagram, e ele estava falando sobre a carta da torre do tarot de Ala, que é essa. E eu até dei um spoilerzinho para ele sobre algumas outras cartas que estão vindo aí nos arcanos menores, no sentido de que, em grande parte, o tarot de Ala é fruto da minha raiva também, né? Ele é um projeto de muito amor, é um projeto de muita criatividade, assim, que vai muito nessa energia de agregar, mas ele também eu acho que isso é bem evidente, assim, um projeto que nasce de raiva mesmo, de revolta, de indignação, da impossibilidade de aceitar algumas coisas. E aí, a carta da força vem trazer essa interrogação do que você está tentando se livrar, porque às vezes isso também é possível. Em vez de a gente se livrar das coisas ruins e difíceis que a gente sente, que a gente pensa, agregar elas pode gerar resultados inesperados, como sentir muita raiva, sentir muita revolta. O tarot de Ala, querendo ou não, ele começa a nascer em 2020. A gente sabe o que a gente estava vivendo aqui no Brasil, principalmente, né, nesse período. Eu aprendi a dar dignidade à minha raiva, então para mim é bem tranquilo falar isso, assim, que sem raiva o tarot de Ala não existiria. Sem revolta, as revoluções não aconteceriam, né? Sem a indignação chegar no ponto do insuportável, do insustentável, a gente não articula mudança, a gente não articula transformação. Então a carta da força vem colocar isso hoje, assim, né? O que é que você está querendo se livrar? E será que se livrar é o melhor jeito de lidar com isso? Porque é possível também a gente integrar isso, fazer como a caipora, que ela trabalha junto com a queixada para proteger a floresta, para proteger a vida, né? Uma leitura que eu acho mais interessante do que a da dominação. Porque dominar me remete a subjugar, né? Pegar essa raiva e destruir ela ou silenciar ela até que ela deixe de ter efeitos. E aqui o que a gente propõe é que a raiva, eu tô falando da raiva, mas
são vários sentimentos, são vários pensamentos possíveis, assim, que a gente tende a censurar e a negar e a silenciar, e que esses sentimentos, por fazerem parte da experiência humana, não seria muito mais interessante se a gente pudesse fazer outra coisa com eles que não dominar, nesse sentido de aniquilar, né? Talvez integrar isso e transformar isso num projeto artístico, por exemplo, numa luta organizada, num coletivo, enfim, coisas mil que se pode fazer com os nossos defeitos, entre aspas. E o outro ponto que também passa por essa lógica de dominação e não dominação, que é esse de deixar de querer salvar quem não quer ser salvo. Eu acho isso tão problemático, eu acho que a gente faz isso tanto, assim. Também é uma forma de dominar, né, de alguma forma. É claro que tem situações onde a pessoa está se colocando em risco, está colocando a própria vida em risco, está colocando em risco a vida daqueles ao redor. E aí, beleza, precisamos pensar sobre como fazer, como lidar, de preferência de forma coletiva, né, dentro da família, ou dentro do grupo de amigos, ou da forma que for, para que uma pessoa sozinha não fique com a responsabilidade sobre isso. E daí são vários desdobramentos também, porque essa pessoa concorda que ela precisa de ajuda, essa pessoa concorda que ela precisa da sua ajuda, essa pessoa concorda com o seu julgamento, com o que você vê como o limite do aqui já deu, daqui para frente não rola mais, assim. Porque eu acho que a gente acaba gastando muita energia, muito tempo de vida tentando resolver o problema dos outros. E às vezes as pessoas não querem essa ajuda, não é sobre isso, assim. E aí a gente vai mascarando isso do tipo, eu sou uma pessoa tão boa, eu sou tão do bem, eu sou tão galera, como diz a Rita Lee, né? Ela é tão do bem, ela é tão galera. E, na verdade, você está sendo inconveniente, enxerido, intrometido, querendo resolver a vida dos outros que nem quer que você resolva, nem é da sua conta. Então, assim, precisa. Será? Fica aí a reflexão, porque se você pega essa energia que você dedica ao outro de uma forma exagerada, onde não teve essa demanda, essa pessoa não te falou, me ajuda aqui com isso e tal, não. Ou às vezes até pede, né? Pede demais também. Isso também é outro ponto, porque às vezes a pessoa pede, demanda tanto, que também é uma forma de força, é uma forma de atuação da carta da força, quando você consegue falar, não, isso aqui não dá pra mim mais, não posso tentar te ajudar com isso mais, porque isso me desgasta, porque seja lá o motivo que for. Pegar essa energia que a gente coloca de uma forma distorcida, de uma forma deformada nas nossas relações com os outros e agregar ela para nós mesmos e fazer coisas mais interessantes com isso, fazer coisas verdadeiramente potentes com isso. E aí vou sempre tentando fazer essas ressalvas assim, né? Tentando prever interpretações problemáticas do que eu digo, mas não tô falando assim, tipo, deixa todo mundo se ferrar pra lá. Não é sobre isso, é sobre até onde a gente consegue ir para ajudar alguém, seja uma pessoa que quer ser ajudada ou não, mas até onde a gente consegue ir, porque eu acho que a gente se perde nisso com muita facilidade. Eu vejo que tem muitas pessoas ao meu redor que estão ou estavam até muito recentemente presas em situações desse tipo, onde quer ajudar, quer salvar, quer resolver a vida do outro, o outro. E aquilo vai te desgastando, vai te corroendo, vai te esmigalhando. Na hora que você vê, você tá assim, devastada, arrasada. Geralmente não conseguiu resolver aquilo que você queria, porque não é assim que funciona, né? A gente não pode resolver a vida do outro, ninguém pode resolver a nossa vida também. Então a gente tem que se responsabilizar também pelo que a gente faz com a gente, pelo que o outro está fazendo com ele mesmo e investir em dar conta disso, né? De ter esses limites. Isso é a carta da força, pegar os pontos frágeis, os pontos difíceis, a raiva, o ímpeto de salvar todo mundo e voltar isso para nós mesmos, agregar essa força selvagem que está aqui representada pela queixada e a caipora. É uma parceria, né? Ela não tá dominando ela, elas estão trabalhando em conjunto, certo? Isso é a força em tarô de aula. Hoje é dia 20 de março, ano novo astrológico, ingresso do Sol em Áries. Achei que esse seria um bom papo para vir aqui abrir o ano, começar o ano com essa ideia, certo? Então é isso, hoje eu fico por aqui. Mais uma vez agradeço a você que me escuta, que acompanha a gente. Valeu demais!